Olá, amigos cafeicultores! Pois é, todo começo de agosto é isso. A gente começa a olhar a lavoura e observar aqueles sintomas de murcha. Vê o terreno seco. E aí você pensa, como resolver isso? E o que eu posso fazer, né? Depende do clima, depende de chuva, eu não tenho controle sobre isso. Aí que você se engana. Depende muito de você. Ah, mas eu não tenho irrigação. Tudo bem, ainda continua dependendo de você. Existe um conjunto de técnicas que podemos trabalhar para melhorar isso. Mas não para esse ano. Você vai fazer para ter resultado nos anos que vêm pela frente. E faz muita diferença. O que você pode fazer para amenizar os efeitos da falta de chuva? E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E eu vou iniciar esse vídeo já pedindo para você sentar o dedo no like. Mas por que será que o Gustavo insiste tanto nisso? Porque é a maneira que você tem para ajudar esse canal a atingir mais pessoas e crescer mais. Isso é fundamental para que a gente tenha condições de levar esse conteúdo tão valioso para você, cafeicultor. Essa é a missão do No Pé do Café. Então, para não esquecer, já senta o dedo no like. E depois que você assistir o vídeo, deixe nos comentários de qual região você é. É muito satisfatório para a gente conhecer mais de perto as pessoas que nos acompanham. As plantas são formadas basicamente por água. Se contabilizarmos o carbono com a água, o percentual chega a 93% da planta. Os outros 7 restantes são compostos pelo nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e tudo mais. Veja o tanto que a planta precisa de água. Nem é o insumo mais importante, é um insumo fundamental. Sem a água, sem produtividade. E a gente quer deixar tudo por conta de São Pedro. Então, vamos lá. Temos 3 formas de enfrentar esse problema. A primeira é rezar para São Pedro e esperar que ele mande chuva suficiente. Pode ser que ele esteja de bom humor e atenda. Mas se não atender, ficamos na mão. A segunda forma é ter um sistema de irrigação. É a forma mais indicada, mais eficaz e com melhor custo-benefício. Ela tem um custo alto, mas os benefícios são indiscutíveis. Se você já tem uma lavoura bem cuidada, faz tudo certinho, na hora certa, é caprichoso, com certeza a cereja do bolo é a irrigação que vai assegurar todo o capricho não seja perdido numa seca, num veranico. Eu sei que tem muitos produtores que estão assistindo esse vídeo e estão dizendo: eu não tenho condições de colocar irrigação ainda. Como eu faço? Aí vem a terceira forma de enfrentar o problema e que não depende de São Pedro e não depende da irrigação e está ao seu alcance, que é o ato de usar algumas técnicas para reter água no solo. Quanto mais tempo conseguir segurar essa água no solo, mais a planta vai agradecer, mais ela vai demorar para sentir os efeitos da seca. E são essas técnicas que ajudam a reter água no solo que vamos falar agora. A primeira coisa é aumentar a cobertura do solo, deixar o solo mais protegido da luz do sol possível. Quanto menos sol e menos vento bater nesse solo, menos ele vai ressecar. Que tal se a gente cobrisse esse solo com uma lona? Ia funcionar? Sim, mas ficaria inviável. Agora, uma cobertura vegetal, uma palhada, fica viável e vai proteger o solo, evitando que ele aqueça e perca água. Existem várias opções utilizadas na agricultura para fazer essa palhada. Mas na cafeicultura, a mais usada é a brequiária, que oferece melhor custo-benefício, preferencialmente a brequiária rusesiensis. Além de proteger o solo, ela melhora a presença de micro-organismos no solo, propiciando uma atividade biológica mais eficiente, aumentando a capacidade de trazer nutrientes mais para cima do solo, além de ajudar na descompactação. E a descompactação do solo é outro fator importante nesse processo de melhorar a retenção de água no solo, mesmo que ele não esteja totalmente compactado. Para entender melhor, o solo funciona como uma esponja. A esponja é aquela que a gente usa para lavar a louça, cheia de furinhos, de poros, que retém bastante água. Porém, se a gente apertar a esponja e fechar esses poros, essa esponja
vai reter muito menos água. E assim acontece com o solo. Se fecharmos os poros, ele vai perder a capacidade de absorver e depois reter água. Assim é o processo de compactação do solo. Começa com o solo ficando mais denso, retendo menos água, até que ele fique muito compactado, sem quase nenhuma capacidade de absorver e reter a água. E se tem uma coisa difícil, é achar um solo de lavoura mecanizado que não esteja compactado de alguma maneira. Bem difícil, né? Por isso, é tão importante usar as técnicas de compactação. A braquiária é uma delas, que ajuda no médio e longo prazo. Então, nas lavouras esqueletadas, nós passamos o subsolador e, na sequência, plantamos a braquiária. Agora vem uma ação que o pessoal dos cereais já usa faz muito tempo, com excelentes resultados no combate à seca. É o uso de produtos químicos que ajudam a aumentar a profundidade das raízes. Quanto mais abundantes e vigorosas forem as raízes, maior a capacidade dela de buscar água que está mais no fundo do solo, preservando assim a nossa planta. E o produto químico, que é o principal protagonista nessa história, é o gesso, que vai aumentar a capacidade de levar os nutrientes mais para o fundo do solo, além de neutralizar o alumínio, que é muito prejudicial às plantas e ao ser humano. Poderia ser com calcário? Poderia, mas a capacidade dele de descer no solo é muito baixa. Ele funciona bem se for adicionado ao solo com maior profundidade antes do plantio. Essa é uma excelente estratégia para ter um sistema radicular maior, lembrando que tudo deve ser acompanhado por um profissional, com análises de solo bem feitas, com a amostra retirada em até 1 metro ou mais de profundidade. Assim, você vai poder acompanhar como está a descida desses nutrientes no solo. Tudo isso que falamos aqui hoje é o trabalho que deve ser feito por alguns anos, trabalhando o que chamamos de perfil do solo. Então, a mágica não vai acontecer da noite para o dia, mas vai valer muito a pena se trabalharmos bem a parte física, química e biológica do solo. E na parte biológica estão sendo desenvolvidos micro-organismos que prometem aumentar a retenção de água no solo, mas ainda estão no começo e mais pesquisas estão sendo conduzidas para validar essa possibilidade. E por falar em biologia do solo, tem um inimigo complicado que atrapalha o crescimento das raízes, que é o nematóide. Ele enfraquece o sistema radicular e faz com que as plantas sintam ainda mais os efeitos da seca. Então, amigo cafeicultor, hoje, quando você olhar para a lavoura do vizinho e perceber que as folhas das suas lavouras estão mais murchas que as dele, pode ser um sinal que o solo dele esteja mais protegido, melhor preparado e retendo mais água, e as raízes das plantas dele estejam mais bem cuidadas. Importante é que você se conscientize de que pode e deve estar atento a tudo que falamos hoje, para que a sua lavoura não sinta tanto os efeitos climáticos e agradeça o aumento da produtividade com lucratividade. Eu quero mais uma vez te lembrar de deixar o like e de te lembrar que o like é a água aqui do canal. Então, ajuda a gente sentando o dedo no like. Vamos irrigar a planta do No Pé do Café, porque esse canal é muito seu, cafeicultor. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo No Pé do Café.